Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Pimentel, eu sou ilustrador de livros infantos juvenis, já há quase 30 anos, né? Autor de imagens, e queria, antes de mais nada, agradecer a Sônia Travassos, uma amiga querida, pelo convite para participar, né, dessa aula. Muito me honra e eu espero que aquilo que eu trouxer aqui de informação agregue, né, a atividade de vocês. Como eu disse, eu já trabalho há muito tempo, né, com ilustração infantil juvenil, e o meu trabalho privilegia cultura popular, folclore, mitologia, tudo aquilo que envolve de alguma maneira o fantástico, né, para crianças e jovens, envolvendo o sobrenatural, e isso acabou marcando de alguma forma o meu trabalho. E a gente vai falar sobre isso também no decorrer desse depoimento. Bom, gente, a Sônia me pediu para falar um pouco do meu trabalho e me pediu também para fazer algumas considerações, né, dar minhas impressões sobre a importância da ilustração no livro infantil e juvenil, falar um pouco do livro de imagem, né? E eu vou começar por essa parte, né? Eu penso que as ilustrações elas têm um potencial muito grande de desenvolvimento com crianças e jovens em sala de aula ou em casa, na formação mesmo do indivíduo, porque a ilustração é uma narrativa à parte, né? Ela é uma narrativa com linguagem própria, mas ela tem plena capacidade de contar uma história, assim como o texto verbal. Eu falo texto verbal porque tem muita gente que considera que as imagens também são texto, né? Mas um texto de outra natureza, né? Afinal de contas, as imagens também podem ser lidas, né? E é um equívoco, né, achar que as imagens, que o livro de imagem propriamente dito, que conta uma história só com imagens e abre mão do texto, ele seria especificamente para crianças não alfabetizadas. Eu sou autor de 2 livros de imagem, né? Como eu já disse para vocês, eu trabalho muito mais com ilustração, minha formação é design. Então, os 2 livros que eu tenho que são autorais, eles são livros de imagem. E eles têm sua narrativa própria, e o feedback que eu tenho, né, o retorno que eu tenho de professores, de pais, é de que as crianças se encantam e se entretêm com aquela história e conseguem extrair daqueles desenhos uma sequência lógica, sem necessidade de ter um texto verbal, né? Então acho que é um equívoco restringir o potencial de um livro de imagem à alfabetização, a crianças não alfabetizadas. Eu acho que cada indivíduo frui, né, do potencial de uma obra de acordo com a capacidade que tem. E as crianças vão ter o seu proveito, o seu enriquecimento, e acho que os adultos também podem ter, conforme a bagagem de cada um. Eu acho que o livro de imagem, agora já entrando bem para o livro de imagem, ele tem assim, um grande potencial para apresentar diferentes camadas de leitura, né? E aí as interpretações podem ser diversas. Existe essa liberdade para o leitor de interpretar conforme sua impressão, conforme seu grau de instrução, conforme sua vivência, e cada um vai complementar aquela história e seguir da maneira que fizer mais sentido. Em ilustração, numa boa ilustração, podemos dizer assim, né? Pode haver muito mais do que simplesmente a representação visual daquela história, né? Você tem os fatos principais, né, as ações principais que vão estar mais óbvias,
mas você tem também inseridas aqui e ali vários códigos, né? Vários símbolos que precisam ser decodificados conforme a bagagem de cada um. Mas o olhar atento, seja da criança ou do adulto, ele vai conseguir aos poucos ir pegando coisas que, numa visão mais rápida, o leitor não percebe. Né? Uma leitura rápida, o leitor vai perceber aquele fato principal, que está ali explícito para que ele veja mesmo. Mas assim, eu, como muitos autores, eu gosto de colocar pequenas pistas, pequenos segredos no decorrer das páginas, no fundo das cenas, né, no cantinho do papel, para que o leitor possa descobri-las aos poucos. É exatamente como ver um filme, prestar atenção na história principal, e só na terceira vez que vê o filme é que a gente atenta para algum detalhe. E aí a gente fala, caramba, terceira vez que eu estou vendo esse filme e eu não tinha notado esse detalhe está linkado com alguma coisa que vai acontecer depois. Né? Numa primeira leitura a gente nem sempre tem consegue captar todo o potencial de informação que a obra oferece. Né? Então, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, que vejo que muitos autores também gostam. Colocar pequenas pistas, pequenos símbolos, pequenos detalhes que tenham uma leitura subliminar, justamente para desafiar o leitor, para surpreender o leitor. O leitor quer isso. Né? Ele quer ser surpreendido, ele quer ser encantado, ele quer ser levado à reflexão, ele quer ser desafiado. É isso que atrai numa obra. Então, quanto mais você puder, seja texto verbal ou texto visual, colocar pequenos segredos, pequenos mistérios a serem desvendados, mais eu acho que o leitor vai se sentir atraído pela obra. É alguma coisa que eu gosto muito de fazer, até me divirto fazendo. Outra coisa, outro detalhe que eu acho também importante abordar é que livro para criança não necessariamente tem que ser fácil. Livro não tem que ser fácil, só porque é para criança. A gente não pode subestimar a criança. Né? Como eu já falei anteriormente, a criança gosta de ser desafiada. Né? Ela gosta de descobrir mistérios. Né? Então, a gente não pode desvalorizar a capacidade intelectual da criança de descobrir detalhes e ter percepções das mais diversas. Até porque a criança não é um ser único, né? Elas têm diferentes vivências, diferentes graus de amadurecimento emocional. Né? Então a gente tem que produzir algo assim com conteúdo para a criança. Né? Não importa se vai ser um pouco mais difícil para algumas do que para outras, todas elas vão chegar naquela etapa. Algumas talvez precisem de mediação. É claro que eu, quando produzo um livro para crianças ou para jovens, eu me preocupo, tenho que ter uma responsabilidade enorme, me preocupo com o conteúdo que está sendo colocado ali e, mais do que isso, com a forma como está sendo colocado. Né? Mais do que conteúdo, eu acho que a maior preocupação é com a forma. Como você vai lidar com esse assunto, com essa imagem, com esse tema. Mas jamais subestimar. Né? É um ser pensante, né? Merece que a gente produza obras especialmente voltadas para eles, o que não exclui também a apreciação de adultos, mas jamais fazer algo simplesinho, porque senão não vai entender, não. Existe uma maneira, o artista sempre vai encontrar uma maneira de colocar um assunto de forma que ele seja entendido por uma criança, mas que não seja necessariamente uma solução fácil, que seja uma solução que dê o trabalho para o autor, né? Porque acho que a grande preocupação é produzir conteúdos de qualidade. Filme premiado sempre dito como mais difícil, livro premiado sempre dito como mais difícil, mas por quê? Porque requer um pouquinho mais de esforço, às vezes, para ser entendido num ponto ou no outro. Mas a gente está dando repertório ali
para seres humanos informação, né? É repertório de texto, é repertório de imagem, é reflexão. Então acho que a gente não deve fugir disso, apenas deve ter como desafio pessoal muito trabalho, né, e muita reflexão para saber qual é a melhor forma de passar essa mensagem para esse tipo de leitura e informação. Uma das coisas que a Sônia também me pediu para falar foi para mostrar um pouco da diferença que eu sinto, né, entre fazer um trabalho como ilustrador para um texto de um escritor, né, que são aqueles livros em parceria em que um escreve e outro ilustra, e em comparação com aqueles trabalhos em que eu faço como autor, projetos completamente autorais. E nesse caso, geralmente tem sido livros de imagem, né, que eu tenho produzido, mas já tem coisa no caminho com texto, né, já tem trabalhos autorais que ainda não foram lançados, mas que envolvem a presença cada vez maior de texto. Né. Em relação, assim, as duas modalidades de trabalho, elas têm seus atrativos, todas são boas, né? O que tem um trabalho de parceria como positivo? É que você incorpora todo o conhecimento do outro autor, né? O autor de texto traz muita informação para implementar o meu trabalho, né? Para incorporar o meu trabalho. Eu já fiz um trabalho, por exemplo, com o Rogério Andrade Barbosa, que sabe tudo de África, né? de história afro-brasileira. Ele recolhe histórias, relatos orais, quando ele faz viagens à África, traz para o Brasil e transforma em publicação. Ele tem um material incrível de iconográfico, né? de imagens, ele tem observação de quem esteve lá. Ele chega e diz para o ilustrador: Marcelo, esse tipo de roupa, ele, nesse país, ele não é muito comum, né? Ele já tem um traje mais assim, ou seja, ele me enche de referências que eu não tenho e que me daria muito tempo para buscar, né? Além da troca, né? Do bate-papo, a gente está construindo uma obra em conjunto, então é muito rico você trocar com outra pessoa. Foi assim que eu amadureci meu trabalho, ilustrando para textos de colegas, escritores. Agora, o trabalho autoral, eu tenho total liberdade, total autonomia, e isso implica em maior responsabilidade também, de decidir que tipo de letra que eu vou usar, qual vai ser o formato do livro, que história que eu vou contar, como que eu vou construir o começo, o meio e o fim dessa história, né? Então, assim, a quantidade de decisões que eu tenho que tomar como autor é muito maior, mas também tem uma liberdade muito maior para fazer o que eu quero. A única pessoa com quem eu vou ter um bate-bola nesse processo é o editor, né? Mas vai ser só entre eu e ele, e eu como autor vou ter uma liberdade muito maior de ação do que quando eu estou num trabalho de parceria. Uma outra vantagem do trabalho autoral, do projeto autoral, é em relação a prazo. Ele me dá prazos muito maiores, porque quando eu estou num projeto com uma outra pessoa, essa pessoa, claro, tem expectativa de lançamento, né? Então é claro que isso cria uma ansiedade, né? E o trabalho autoral não, o projeto autoral, ele me dá uma possibilidade de conduzir a obra por um tempo muito maior. Bom, gente, falar para terminar um pouquinho do meu processo criativo, das técnicas que eu uso. Processo criativo às vezes parte da ideia, né? Vem um tema, algo que eu acho interessante, e aí eu procuro produzir dentro de uma linguagem visual que se adequa àquele tema, né?
vou pesquisar a questão onde se passa aquela história, em que época se passa aquela história, e tento adequar meu traço, né, de modo que se encaixe com a atmosfera daquela ideia. Isso vale para texto também, né? A atmosfera do texto eu tento adequar meu traço, a linguagem visual àquela proposta. Mas também existe o contrário. Como eu trabalho com livro de imagem, às vezes eu tenho vontade de me expressar dentro de um determinado estilo, e aí eu vou criar uma história que case com aquela linguagem. O inverso também já aconteceu, né? Técnica eu uso muito preto e branco, né? Muito desenho em preto e branco, mesmo que ele não saia exatamente em preto e branco no livro, eu gosto muito de me expressar em preto e branco, né? E aí tem influência de arte indígena, de estilogravura. Nesse livro, por exemplo, A Flor do Mato, ele é quase todo em preto e branco, apenas com determinadas aparições do vermelho para pontuar um outro detalhe que eu quero na história, sendo que há partes da história que são coloridas. Parte da história que são coloridas. E isso tem um motivo narrativo, né? Tem uma função narrativa no livro. Por que passa de preto e branco para colorido, né? Dentro da história faz todo sentido. É como o cinema também às vezes usa a linguagem do preto e branco e do colorido. Eu trabalho, quando eu quero fazer preto e branco, geralmente eu uso nanquim e guache branco para retoques. Últimos retoques também podem ser feitos no computador, mas geralmente o computador é a última instância. Eu tento resolver no pincel, que eu trabalho com pincel, né, no nanquim e no guache branco, para não perder a expressão, né, para não ter total controle sobre a pincelada. E quando eu trabalho colorido, como esse trabalho aqui é antigo, né, é de 2001, eu trabalho com acrílica, tinta acrílica. A tinta acrílica permite o erro. Se você errar determinado detalhe, achar que não ficou bom, a tinta acrílica, como ela seca, ela permite a superposição de outra camada sem que aquela camada de baixo se dilua, como é o caso da aquarela. A aquarela, a camada de baixo, ela continua ativa. Se você jogar água ali, ela vai se misturar com a camada nova. E a acrílica não. Depois que ela seca, ela permite novas camadas em cima. Então você pode reconstruir a ilustração. E aqui eu lembro que eu optei por utilizar colagem também em cima da acrílica. Então foram inseridos elementos de madeira, de pano. O chapéu do personagem é de palha mesmo, foi um chapéu de palha antigo que foi recortado. Então essas são as duas técnicas que eu gosto mais de trabalhar. O preto e branco, usando nanquim, que dá muito aquela sensação de contraste, e o colorido, e nesses casos eu uso a tinta acrílica, sempre com pincel. Para falar um pouco dos meus trabalhos autorais, eu tenho vários outros que são em parceria com escritores. Esse é meu último trabalho autoral, que é de 2018, A Flor do Mato, saiu pela Positivo. E o meu primeiro trabalho autoral já é de 2011, que é O Fim da Fila, que também, no original, é todo em preto e branco, só que ele foi produzido em papel craft. Então o formato final do livro traz o papel craft como suporte, e o vermelho foi inserido por computador. Tá? Onde eu queria que caísse vermelho eu marquei pelo computador, mas o desenho mesmo feito a pincel, o original, ele é todo em preto e branco. Tá? Esse trabalho aqui ele foi premiado, né, na Coreia, na ilha de Nami, e ele, por causa desse prêmio, despertou interesse de editoras estrangeiras. Então ele, além de ter sido publicado em português,
Ele foi publicado também em chinês, em coreano, em espanhol e em alemão. Foi uma editora suíça, a primeira estrangeira a publicar. E depois ele chegou a se transformar num desenho animado, através de uma parceria minha com um estúdio de animação e um projeto de vaquinha virtual, né, crowdfunding. Então é isso, gente. Eu falei um pouco do meu trabalho, das técnicas que eu uso, dos meus processos criativos, das minhas impressões sobre ilustração e sobre livro de imagem, que é o que eu tenho produzido. Ultimamente eu tenho me dedicado mais a projetos autorais, de 2018 para cá pelo menos, para que eu possa ter mais autonomia de trabalho, sobretudo na administração de tempo. E é isso, espero poder um dia estar com a Sônia de novo e com as turmas dela ao vivo. Mas espero que esse pouco aqui que eu tenho para apresentar agregue bastante as discussões de vocês, as suas atividades, tá bom? Um grande abraço a todos, um excelente dia. Até logo.